Rapidamente, abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 16, capítulo 16, e versículo 15. Eu vou explanar de forma bem rápida esse texto. Em outro momento a gente pode se aprofundar mais nele, mas são algumas verdades e orientações de Deus para nós que vão fazer muito sentido para o que nós vamos fazer. Porque às vezes nós esperamos, vamos ouvir uma palavra sobre o Natal, isso que nós estamos vivendo é o Natal. É uma palavra de esperança. É uma palavra realmente onde nós entendemos que um Senhor e Salvador se doou e entregou por nós. Nasceu com um propósito, com um objetivo. Assim como eu e você, nascemos com um propósito e também com um objetivo nessa terra. Marcos 16 e 15, ele vai falar sobre um texto da grande comissão, é a grande ordenança de Deus para todos nós. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, entretanto, quem não crer será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhes fará mal algum. E imporão as mãos sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi recebido no céu, e assentando-se à destra de Deus, e eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que se seguiam. Amém? Espírito Santo, eu quero te agradecer por essa manhã de adoração na tua presença. Traga sentido e traga clareza essa palavra aos nossos corações. Fala exatamente aquilo que nós precisamos ouvir e de forma personalizada fala com cada um de nós. Porque entendo que sendo pessoas diferentes, precisamos e temos compreensões diferentes, baseado nas histórias e experiências a qual temos vivido. Por isso, Senhor, ministra essa palavra aos nossos corações, em nome de Jesus e para a glória de Deus. Amém? Queridos, quando Jesus ele traz essa grande comissão nesse texto, se você começar a ler desde o primeiro versículo até o final, você vai perceber que eles estavam vivenciando um cenário da ressurreição de Jesus. Aonde você olha lá e depois, no primeiro texto diz, e depois no sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. Elas estavam indo diretamente ao encontro do sepulcro de Jesus. Elas estavam indo para ver e adornar o corpo, fazer todos os tratamentos que eram necessários para depois da morte. Mas elas se deparam com uma situação. Elas se deparam com um Jesus que não estava mais lá. O sepulcro estava vazio, nada mais estava lá dentro. E o texto segue continuando e narrando um momento onde Jesus aparece para algumas pessoas, onde anjos aparecem dizendo, ei, ele não está mais aqui, ele está vivo, ele já está diante de vocês, sigam o caminho e continuem. E aí aparece também para os discípulos, mas esses não dão bola, esses não ouvem. Jesus aparece para Maria Madalena, você vai ver em todo esse contexto. Então, quando ele tem essas aparições, tem essas mensagens, onde diz assim, olha, ele já está vivo, ele ressuscitou, a palavra se cumpriu. Os discípulos são avisados por essas pessoas que estiveram, primeiro Maria Madalena, avisa eles, os discípulos, e fala assim, olha, ele já ressuscitou. E eles não dão crédito porque ela fala. E aí aparece para 2 discípulos no caminho, que não eram os 12, aparece para 2, de qual eles já tinham formado. E eles falam para os discípulos, ei, ele apareceu para nós no caminho, ele está vivo, ele ressuscitou. Eles também não ouvem aquilo que tinha sido falado. E aí, nesse momento, a qual nós lemos no versículo 15, o próprio Cristo aparece para os 12 e fala, ei, por que vocês não deram crédito para aquelas pessoas a qual eu falei para você? Eu já falei, eu já avisei, e vocês não acreditaram nas pessoas a qual vocês ouviram falar. Quantos de nós já vivemos a mesma situação? Que esperamos, assim como Tomé, não, eu quero te tocar para ver, eu não acredito. Às vezes a mãe fala, o pai fala, o irmão fala, o tio fala, o pastor fala, o líder fala, mas não são o Cristo. São pessoas comuns, como eu e você. Quando eu olho essa primeira aparição de Maria Madalena, a qual o texto frisa assim, da qual foram expulsos 7 demônios, o que está falando nisso? Que de pessoas simples como eu e você, pode existir uma palavra de vida dada pelo próprio Deus. O que determina se eu ou você vamos carregar uma palavra de vida ou não, é o nível de entrega que nós oferecemos ao Senhor. É o nível de crença que nós temos em Deus, o quanto nós acreditamos naquilo que Jesus é e no que Ele faz e na sua palavra que é verdadeira.
O nível de entrega que nós temos determina se nós seremos pessoas que ouviremos uma verdade de Cristo para que ela seja falada, mesmo que ela não seja ouvida, ou não. Fato é que, sendo pessoas simples como somos, assim como essas pessoas também eram, nós podemos carregar uma mensagem de vida. Nós podemos ser mensageiros do Senhor para levar palavras de boas novas. A questão não é se as pessoas vão aceitar ou não, se elas vão ouvir ou não. A questão é que eu tenho uma mensagem para entregar e ela será entregue. Porque a dificuldade que nós temos como seres humanos, o que é? Passar vergonha. Por que as pessoas não evangelizam? Por que as pessoas têm medo de falar de Jesus? Porque elas têm medo de serem rejeitadas pelas pessoas. Só que uma coisa que nós esquecemos, às vezes, é que se eu e você nos envergonharmos do próprio Cristo no último dia, no dia de um grande julgamento, na onde todas as coisas serão definidas, Ele também vai falar, ei, também não conheço você. Nós carregamos uma responsabilidade a partir do momento que conhecemos a Cristo. Então, independente de como essas pessoas vão receber ou não a mensagem, ela tem que ser entregue. Porque um dia, eu e você também fomos constrangidos por alguém que não se negou a entregar uma mensagem, e nós estamos aqui. Eu lembro que não na minha conversão, mas na época que eu fiquei afastado, e quando eu retornei, eu comecei a vir para essa igreja, eu fiz como se fosse uma prova com Deus, um teste, né? Eu queria uma resposta de Deus. Eu falei, Deus, se realmente, de fato, você tem um chamado, tem algo para a minha vida, então eu quero uma resposta hoje. Era a terceira vez que eu estava vindo aqui na igreja, já tinha ido em outras igrejas no bairro, eu morava aqui na esquina, né, do lado daquele negócio de frango ali, eu morava ali do lado. E eu vim aqui, e eu falei assim, Deus, se você tem um propósito comigo naquele lugar, e de fato tem algo a fazer na minha história, então eu quero que alguém venha falar comigo, porque nessa época eu era extremamente tímido, eu já contei essa história. Dificilmente eu chegava e conversava com alguém por livre e espontânea vontade, normalmente as pessoas vinham até mim para conversar. E eu falei, Deus, você me conhece, sabe que eu não vou chegar em ninguém lá para conversar. Então, se você tem algo comigo ali, então acha alguém para falar comigo, levanta alguém. Acabou o culto, tudo normal, como sempre, ninguém veio falar comigo, e eu falei, bom, então não é aqui. Quando eu estava na frente da casa do vizinho, indo embora, o G. Anderson veio aqui, algumas pessoas conhecem. O G. Anderson foi correndo até o meio da rua e me chamou. E eu olhei e falei assim, capaz, né? E ele falou assim, não, daí como é que você está? E começou a conversar comigo, e ali eu entendi que Deus tinha algo extraordinário para fazer na minha história. E era nesse lugar. Por isso que eu falo para você, Deus ele fala nas coisas mais simples que a gente busca. Às vezes a gente fica esperando descer um anjo do céu, um profeta, vir falando em línguas estranhas. Não, Deus vai usar pessoas comuns como eu e você para falar algo que nós precisamos ouvir. Então não fique buscando coisas mirabolantes. Às vezes em um cliente que você recebe no seu negócio, pode ser um mensageiro de Deus para falar algo para você. Nunca... Claro que nós temos que buscar de Deus muito discernimento, porque existe muito charlatanismo por aí. Tem muitas pessoas querendo se fazer valer em cima da palavra de Deus. Mas quando eu e você buscamos direção e discernimento de Deus, aquilo que Ele fala se cumpre e se confirma. Então, olhando para esse mesmo texto a qual nós lemos, nós vemos pessoas comuns como nós, que tinham uma mensagem a ser entregue, entregaram essa mensagem, mas foram renegadas. Pessoas que não foram ouvidas. E ali o próprio Cristo ele vem e fala, olha, vocês rejeitaram essas pessoas, mas eu estou aqui para dar uma ordem a vocês, uma direção e uma orientação. Vão por todo mundo, proclamem o evangelho a toda criatura. É para quem eu gosto somente? Não, para toda criatura. Aquele vizinho que você não gosta, aquela pessoa no trabalho que você não vai com a cara, ela precisa ouvir a voz de Deus, quem sabe através até de você. Sabe, então, nós fomos comissionados, e isso não é uma ordem somente para obreiros, para pastores, não, para todas as pessoas. Nós temos uma grande responsabilidade. E essa responsabilidade pode gerar um resultado. Por que pode? Porque da mesma forma como os discípulos não ouviram, algumas pessoas não vão ouvir o que a gente vai falar. Mas não se trata sobre isso. E Jesus fala assim, olha, aquele que crer e for batizado será salvo. Aqui é uma ressalva que a gente precisa fazer. O ser batizado é um complemento que acompanha o processo de salvação, mas ele não determina a salvação de ninguém. Algumas pessoas acham que o fato delas terem se batizado, pronto, eu garanti a minha entrada no céu e eu já tenho o meu passaporte com o visto assinado e pronto, acabou. Não. A palavra diz que aquele que for batizado,
aquele que crer e for batizado. O batizado é simplesmente uma aliança, uma confirmação de que você fez um compromisso. É igual uma aliança que você coloca no dedo quando casa. Por que você coloca aliança? Simplesmente para simbolizar um compromisso que você já fez. O batismo é a mesma coisa, ele é um simbolismo para mostrar que nós fizemos uma aliança com Deus. E aí o texto continua dizendo, entretanto, se porventura alguém não aceitar o que vocês estão falando, não acreditar no que vocês estão falando, essa pessoa já tem um destino, ela será condenada. Então, a salvação ela vem pelo crer, e o crer automaticamente acompanha outras coisas, que uma delas é obedecer. Obedecer à palavra do Senhor. Obediência à palavra de Deus, a primeira coisa é batizar. Porque Jesus falou, precisa batizar, precisa fazer aliança. Então, ele começa com diversas orientações para os discípulos aqui. Então, ele deixa bem claro, quem não crer em mim, quem não crer na minha palavra, será condenado. Só que junto com com essa aliança, junto com toda esse crer, com toda essa fé, nós vemos umas coisas acontecendo na vida daqueles que são obedientes. E fazem o que Jesus falou, que é ir por todo mundo. No 17 diz assim, e estes sinais hão de acompanhar aqueles que crerem. Então, é muito claro, porque quando a gente olha para a nossa vida, o que determina, ou o que mostra, qual é o termômetro que nós temos que mostra as pessoas que andam com Jesus e as pessoas que não andam com Jesus? É tipo assim, você falar o crente verdadeiro e o crente que não é verdadeiro, aquele que é só a capa, né? São os sinais. É a vida, é a trajetória. Você quer saber se um profeta que veio falar com você é um profeta de Deus? Olhe para a vida dele. Olhe para a vida daquela pessoa. Se a vida dela condiz com o que ela está falando e pregando, legal. Agora, ela vem falando para você e profetizando um monte de coisa, mas é uma mentirosa, nossa, tem um monte de coisa errada na vida daquela pessoa. Fique com o pé atrás. Eu não vou dizer para você que pode ser que tudo que ela falou é mentira, porque Deus valida a sua palavra. Deus usou uma mula, pode usar duas, né? Então, assim, nós temos que olhar se a promessa é verdadeira, ela tem que se cumprir porque Deus acima e embaixo. Mas se eu falar, Deus não é obrigado a fazer. Deus não é obrigado a fazer simplesmente o que eu estou falando. Porque Deus não vela pela minha palavra, Ele vela pela palavra dEle e a faz cumprir. Sabe? Então nós temos que buscar discernimento de Deus ao ouvir também. Mas alguns sinais vão acompanhar aqueles que creem no Senhor e que estão segundo o seu propósito. Quais são um desses sinais? Em meu nome, no nome de Jesus, não é pela autoridade ou pelo conhecimento que você tem, mas na autoridade do nome de Jesus, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algo mortífero, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Sabe, não quer dizer que você vai fazer todas essas coisas ao mesmo tempo, mas em fases da sua história, algumas coisas vão acontecer. Porque se eu e você estamos andando alinhado com o Senhor, buscando a sua palavra, buscando a sua presença, milagres têm que acontecer. Algumas coisas têm que acontecer na minha e na tua história. Se isso não está acontecendo, se frutos não estão saindo da nossa história, nós precisamos alinhar algumas coisas. Quem sabe não estamos andando próximos o possível de Deus, para que esses milagres sejam evidenciados. Quantas e quantas vezes você ganhou alguém, seja onde for, no seu trabalho, na escola, independente de onde você está, quantas vezes você evangelizou sem falar uma palavra só? Quantas pessoas olharam para a tua história e foram conquistadas para o reino simplesmente por ver o teu testemunho? Por ver a tua mudança e ver a tua transformação, em conhecer a tua história, o antes de Cristo e o depois de Cristo, e hoje conhece a Jesus porque você caminhou e decidiu caminhar com Jesus. Isso são resultados de milagre. Às vezes a gente acha que resultado de milagre é você orar e o paralítico levantar, isso também é. Mas alguém que era cego e agora vê, alguém que não conhecia Jesus, mas agora vê ele em você, e hoje ele conhece a Jesus, isso é um milagre. Então, caminhar com Jesus, ter frutos com Jesus, não é só sobre coisas maravilhosas e miraculosas, não. É sobre uma trajetória e uma caminhada, e inspirar outras pessoas a conhecer ao Senhor. A minha e a tua conduta diária vão mostrar para as pessoas que Cristo está conosco. O dia que nós fomos num evento de pastores, há uns meses atrás, e as pessoas, algumas daquelas pessoas conheciam o irmão Luiz, o diácono Luiz. E aí nós começamos a conversar, e lá eles conheciam ele como Soldado Souza, né?
Era Soldado Souza lá na polícia. E aí um dos pastores falou assim, pastor, eu conheci aquele homem. Falei assim, vocês não conheceram o que eu vi daquele homem. Né? E ele começou a contar algumas histórias, né? Até algumas deles nós ia usar lá para conversar com ele depois, né? Mas, assim, porque não dá para acreditar, gente. Não dá para acreditar. Ele falou assim, pastor, é tudo verdade. Às vezes parece que a pessoa está floreando e enfeitando. Não, não precisa enfeitar, porque o negócio já era feio. Sabe? E aí, o que ficou evidente naquele lugar, lá no batalhão, estou usando ele como exemplo, para você colocar e encaixar na tua história. O que ficou evidente lá naquele batalhão a qual ele servia? Que Cristo passou a habitar na sua história. Ele precisou pregar? Não. Os milagres acompanham aqueles que creem. O maior milagre foi a restauração da vida dele. O maior milagre que pode acontecer na minha e na tua história é a transformação de vida que acontece dentro de mim e dentro de você. Os outros milagres, os outros sinais vão acompanhar, porque você crê e está andando perto de Jesus. Às vezes nós temos medo de orar pelas pessoas, às vezes existe um medo dentro de nós, de falar assim, meu Deus, mas se Deus não fizer, se não fizer, é com Ele, não com você. O meu papel e o seu papel é crer, é acreditar que Ele pode fazer. Eu contava, quando eu estava na liderança dos jovens, eu compartilhava com eles uma história, e é real, um testemunho de um grande evangelista. É Todd White. Depois, se você quiser procurar, você vai ver a história dele. Mas ele orou, antes de que o primeiro milagre acontecesse, ele orou por mais de 800 pessoas. E nada acontecia. Na visão dele, nada acontecia. Até que um dia, um milagre aconteceu. E dali para diante, muitos milagres aconteceram. Mas é sobre o nível de confiança que eu tenho em Deus e sobre a fé que eu exerço através do nome dele. Essa grande comissão, ela fala justamente sobre uma atitude, uma caminhada de fé, em crer e também executar milagres. E aí um dia esse evangelista, ele estava falando o seguinte, que ele ficou muito frustrado, porque ele orava pelas pessoas constantemente e elas eram curadas. E um dia chegou um menininho, que era amigo dele, ele tinha 12 anos de idade, e ele estava com câncer terminal. E os médicos deram 1 semana de vida para ele só. E ele ficou muito triste, e foi para a casa daquele menino. Ele ficou 1 semana na casa dele orando por aquele menino. E nada acontecia. E ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo de errado? E o que deixava ele mais indignado era que chegavam pessoas naquela casa, sabiam que ele estava lá e conheciam ele, e ele orava para aquelas pessoas, e as pessoas eram curadas. Mas o menino não era curado. E aquilo começou a gerar dentro dele uma frustração. E o Espírito Santo falou assim, ei, não é sobre o que você quer, mas é sobre o que eu quero, e eu quero recolhê-lo. Sabe, então não é sobre aquilo que eu e você queremos fazer, sobre aquilo que eu e você queremos que aconteça. É sobre o que Deus, através de nós, quer fazer. E se Ele não quiser fazer, está tudo certo. O meu e o seu papel não é falar para Deus o que Ele tem ou não que fazer. É simplesmente confiar que Ele é Deus poderoso para fazer. Querido, nós vamos orar em nome de Jesus. E o que eu quero só finalizar para você, que Jesus ele deixa ainda um esclarecimento para eles, uma palavra, olha, e depois de ter falado, o Senhor Jesus foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, os discípulos, tendo partido, porque a partir do momento que Jesus sai daquele ambiente, eles entendem, ele nos deu uma orientação, ele nos deu uma direção, e ele espera um resultado de nós. E eles começaram a pregar por toda parte, no versículo 20 diz, cooperando com eles o Senhor. Sabe, o que nos motiva e nos incentiva a fazer o que nós temos que fazer e a falar o que nós temos que falar? É entender que nesse processo todo não estamos sozinhos. É entender que mesmo quando você está lá no teu trabalho, quando você está lá na rua, quando você está em qualquer ambiente que não seja a igreja, você é entender que o Espírito Santo está do seu lado. É entender que o próprio Cristo valida aquilo que você está falando, aquilo que você está dizendo, estando com base na palavra de Deus. Tudo aquilo que Ele nos ordenou a fazer, Ele assina embaixo e fala, ei, eu vou estar com você. E é exatamente isso que Ele está falando, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Então, querido, quando você for falar de Cristo, não fique com medo. Quando você for constrangido pelo Espírito a falar do teu testemunho para alguém ou simplesmente aparecer em um ambiente, entenda que o Senhor está com você. Entenda que aonde você coloca a planta dos seus pés, se a presença de Deus está com você, aquele lugar se torna santo. Quando Deus fala para Moisés, Josué, ele está em Jericó,
E Jericó, naquele momento, era um cenário a qual era amaldiçoado, a qual foi amaldiçoada aquela cidade. Parece que existe uma contradição ali, aonde Deus fala para ele assim: ei, tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você pisa é terra santa. Como é que pode ter um ambiente amaldiçoado ser santo? Mas não é sobre o lugar, é sobre a presença de Deus que está naquele ambiente. Aonde a presença de Deus está, ali a santidade. Aonde a presença de Deus está, ali a vida. Aonde a presença de Deus está, ali a bênção. Então, se eu e você carregamos a presença, aonde nós estamos, se torna um lugar abençoado. Amém? Você pode ficar em pé.